Bem-vindos de volta ao programa Palavra e Família. Eu sou Davi. Eu sou a Carol. E nós temos tratado questões de conflito e tempestades e dificuldades no relacionamento a dois e na família. Mas antes de tratar das soluções, nós queremos diagnosticar um pouquinho as causas. Por que é que nós brigamos? Desde Gênesis capítulo 3, quando o pecado levantou-se no coração humano, todos nós lutamos entre nós, brigamos uns com os outros. Nós vamos listar aqui 10 causas. Isso ajuda um pouco a não somente diagnosticar o problema, mas também receitar uma solução que faremos no próximo programa. Aqui nós queremos recomendar um livro que muito tem nos ajudado, chamado Os Conflitos no Lar e as Escolhas do Pacificador. Um guia prático para lidar com as crises na família. Ken Sande fez esse livro, e é publicado pela Nutra. Jairo Cáceres, grande amigo, pastor nosso também. E algumas dessas causas são desse livro, que trata de boa parte da situação de conflitos em famílias. Em primeiro lugar, primeira causa de conflito é que você casou-se com um pecador. Você é porco-espinho que fica pinicando as pessoas e casou-se com outro porco-espinho que fica pinicando as pessoas. Então é inevitável que os dois vão ter algum tipo de conflito. Uma segunda causa, que também tem suas raízes exemplificadas, pelo menos no livro de Gênesis, é que o casamento une duas culturas diferentes, no mínimo duas culturas familiares. Cultura começou em Gênesis 4, mas a divisão disso em Gênesis 11, com a Torre de Babel, when all of a sudden people who were talking one language começaram a falar em outra língua. E houve divisão e culturas começaram, e diferenças, tudo isso, muito disso, por causa da língua. Mas famílias têm suas próprias culturas, costumes, hábitos, e de repente você acorda no primeiro dia, segundo dia da lua de mel, e fica esperando que a esposa faça cafezinho para você, um café. E ela fica esperando que você faça isso. Porque na casa dela era sempre o marido e na sua casa era sempre a esposa. Isso causa desgaste, conflitos familiares culturais. Uma terceira causa é que a nossa comunicação é egoísta e falha. Eu sempre terei a tendência de querer as coisas do jeito que eu quero, quando eu quero. Eu vou ser egoísta se eu não depender de Cristo, e eu vou querer sempre da minha forma. E o meu marido igual. Então isso não vai bater. Quando Deus quer que nós sejamos como Cristo, cada um visando o bem-estar do outro, abençoando o outro. Uma quarta causa são as finanças. As finanças dividem, porque nós temos alvos diferentes, ídolos do coração diferentes. Mateus 6:24 diz: não podemos servir a Deus e ao dinheiro. E em momentos da vida, cada um está mais voltado para dinheiro ou para Deus. Por isso nós recomendamos aqueles 3 M's que já mencionamos em outros programas para os nossos filhos antes do casamento. É decisão: quem é mestre da minha vida, qual é a minha missão na vida. Essas decisões demoram anos, não é na adolescência que você já tem tomada normalmente essas decisões, para depois decidir com quem casar, ou seja, o matrimônio, justamente por causa das divisões, dos atritos e conflitos causados por 2 mestres, dinheiro ou Deus. Nós sofremos também pela inversão dos papéis. Deus nos criou para sermos um reflexo de quem Ele é, e nós temos os nossos papéis distintos. Mas já logo em Gênesis, quando Satanás tentou a Eva, ela subjugou o seu lugar e ela tomou a frente, ela pecou, e Adão então ele quis
dominar, rebaixar a Eva. E desde então, nós temos o início do feminismo, do machismo, cada um querendo tomar frente e ninguém querendo assumir o papel que Deus deu para cada um. Essa famosa guerra entre os sexos. Isso leva para uma sexta causa. Há diferenças, sim, entre homens e mulheres. Nós vivemos num mundo unissex, que está tentando trocar um pelo outro e dizer que não há diferença em todos os sentidos, biológicos, hormonais, cerebrais. Há diferenças enormes. Tem muita piada sobre o cérebro do homem, cérebro da mulher, mas há diferenças estruturais, hormônios, químicos e tudo mais dentro do próprio cérebro. É interessante que o apóstolo Pedro chama para o homem trabalhar para entender a sua esposa, para tratá-la com vaso especial, para saber das suas necessidades, viver a vida comum do lar com conhecimento. É um desafio para todo homem e é um desafio para toda mulher também, porque há diferenças entre nós. Sempre isso pode causar atrito. Número 7, nós sofremos as investidas de terceiros, pessoas que ao invés de nos unir, podem tentar nos separar. Essas pessoas talvez não estejam fazendo isso de uma forma proposital, mas acontece. Os filhos, quando os pais dedicam mais tempo e foco e atenção nos filhos e no relacionamento com eles do que no seu próprio relacionamento. Pode ser os pais, pode ser os sogros, pode ser amigos, pode ser muitas outras atividades que são terceiros, que são usados para nos separar, para trazer conflito ao invés de nos unir. Uma outra causa de conflito, e eu gosto disso, mas é uma triste realidade. Nós brigamos simplesmente porque somos teimosos, chatos, mal-humorados e brigamos por motivos bobos. Provérbios 22:15 diz: estutícia, tolice, está amarrado ao nosso coração. Nós somos assim. Então tem dia que eu simplesmente acordo mal-humorado e eu vou brigar com tudo e com todos, e a pessoa mais próxima é a minha esposa. É a natureza pecaminosa em nós que simplesmente brigamos porque brigamos. Um outro item que é interessante, que causa conflito, é quando nós casamos visando ser felizes, acima de sermos santos. Nós já cansamos de ouvir a frase: eu tenho o direito de ser feliz. Quem disse isso? Deus quer usar o meu casamento para me lapidar, para me tornar mais santa, mais parecida com Jesus. E o resultado, normalmente, que eu também serei muito mais feliz. Mas quando o meu objetivo maior na vida é a minha felicidade, isso causa conflito. A última causa, que em si não resolve o problema, mas como ajuda a diagnosticar porque nós passamos por esses momentos normais, naturais, que faz parte da história humana. É porque nós permitimos que ídolos do coração dominem as nossas vidas. Então, eu tenho um desejo que eu quero demais, se transforma em um objeto de adoração. E de repente uma outra pessoa bloqueia. Eu quero jogar futebol sábado da manhã, ela quer que eu a leve até o shopping ou outro lugar. Agora nós temos um problema, porque cada um talvez tenha o seu ídolo, suas expectativas. Como disse o reformador João Calvino, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Eu posso traçar a história da minha vida, dos ídolos que eu tinha. Coisas que me causavam frustração, irritação e grande euforia. Tiago, capítulo 4, se refere um pouco a isso, quando diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres, poderíamos dizer ídolos, que militam na vossa carne, ou seja, causam atritos e divisões. Bem, essas são algumas causas e ajuda-nos a entender de onde vêm essas questões, essas tensões. Mas no próximo programa nós queremos